Se eu falar agulha e pele, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Sangue, né não? Pois esse combo de agulha, pele e sangue é o pavor de muita gente, inclusive o meu. Eu acredito que por conta dessa associação as pessoas têm medo e muitas dúvidas sobre o microagulhamento, do tipo, é normal sangrar? É para sangrar? Quanto de sangue vai sair? E por aí vai. Bom, é sobre isso que iremos ver agora. Então se acomode por aí que vamos conversar um pouquinho. O microagulhamento é uma técnica que utiliza um acessório ou aparelho com muitas agulhas, as quais são aplicadas na pele com o objetivo principal de estimular colágeno e elastina. Começo falando que o microagulhamento pode provocar um leve sangramento, mas isso depende de vários fatores. Podemos dizer então que existem algumas causas para o sangramento acontecer, e eu vou falar quais são, e existe também o momento em que o sangramento ele é esperado e quando ele não é esperado também, e eu vou falar sobre isso. Podemos destacar 4 possíveis causas para o sangramento durante o procedimento. O primeiro deles é com relação à profundidade da agulha. Em procedimentos mais profundos, onde se promove uma injúria profunda ou grave, onde a gente utiliza agulhas de 2,5 a 3 milímetros, por exemplo, é muito comum ocorrer o sangramento. Isso acontece porque as agulhas elas penetram mais profundamente na pele, atingindo a derme, que é a camada onde há mais vasos sanguíneos. E aí, só para você entender melhor, a pele ela é dividida em 2 camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais superficial da pele e ela é avascularizada, não tem vasos sanguíneos. Ela recebe toda a sua nutrição da derme. E aí a gente tem a derme, que é a camada mais profunda da pele e ela é vascularizada. Tem muitos vasos sanguíneos. Então, quando há um sangramento, é sinal de que essa agulha do microagulhamento, ela passou pela epiderme, pelas camadas ali mais superficiais da pele e ela atingiu, ela chegou à derme, promovendo assim o sangramento. A segunda possível causa do sangramento é o tipo de pele. Então, peles mais finas, elas podem sangrar com mais facilidade, mesmo com agulhas menores, porque como a camada da epiderme ela é menor, mais fininha, a gente consegue chegar mais fácil na derme. O terceiro motivo é a técnica utilizada. Se a pressão na hora da realização do procedimento for excessiva, pode ocorrer sangramento mesmo com agulhas com comprimento menor. Então, a técnica da execução do procedimento também vai influenciar o sangramento. E o quarto motivo é o local anatômico. Tem locais do rosto, por exemplo, que por ter uma pele mais fina, como na região da testa, fica mais fácil o sangramento. E o microagulhamento no rosto, de uma forma geral, ele tem uma probabilidade maior de sangrar quando comparado ao microagulhamento sendo realizado no corpo. Então, a depender desses fatores, pode ocorrer o sangramento durante o microagulhamento. O sangramento ele não é considerado um erro em todos os casos, não. Em alguns, ele é até esperado. Primeiro, a gente vai ver quando o microagulhamento não é esperado, certo? Vamos lá. Chegando até aqui, se você já estiver gostando, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo aqui com todo mundo. Assim você me ajuda a continuar aqui trabalhando e levando conhecimento para o maior número possível de pessoas. Retomando aqui o assunto, no microagulhamento o sangramento não é esperado em situações em que o procedimento ele é realizado com agulhas de menor profundidade, com uma atuação mais superficial na promoção da injúria leve. Então, quando a gente utiliza agulhas de 0,5 milímetros a 0,5, não deve ter sangramento. E a depender da execução, até agulhas de 1,5 milímetros pode não levar a um sangramento na pele. Mas o mais comum são as agulhas de até 0,5 milímetros. Então, esses aqui a gente não tem sangramento. Caso ocorra sangramento nesses casos, pode ser realização inadequada da técnica. Uma pausa para poder te fazer uma pergunta. O meu conteúdo já te ajudou, te ajuda de alguma forma? Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo continuar aqui dedicada a trazer mais conhecimento com mais qualidade para você. Para me ajudar, você pode se tornar membro aqui do canal no YouTube ou através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Para poder facilitar todo esse processo, eu deixei o link na descrição desse vídeo
ou então no primeiro comentário fixado. Já em procedimentos com agulhas maiores de 2 milímetros a 3 milímetros, o sangramento ele é comum e ele é esperado, porque aqui a gente vai promover uma injúria grave. Em todos os casos, o sangramento ele deve ser controlado, não deve sangrar de forma excessiva, não é jorrar sangue, não. Vale reforçar que quanto mais agressivo for o procedimento, mais riscos de infecções, de hipercromia pós-inflamatória, de queimadura, mais complicações a gente pode ter. E a recuperação ela acaba sendo mais longa também. E respondendo às perguntas que eu fiz no começo do vídeo, o sangramento ele depende do objetivo do tratamento. Então, se for um tratamento, se for um procedimento mais superficial, não sangra, não deve sangrar. E se for uma atuação mais profunda, é normal e é esperado esse sangramento. Só que em todos os casos não é aquele sangramento excessivo, não. Isso aí não é o ideal. Então pode sangrar, mas esse sangramento ele deve ser controlado. E vale lembrar que o sangramento não é sinal de melhor resultado, não. E por falar nisso, um estudo publicado na revista de Dermatologia Cosmética analisou a eficácia de diferentes comprimentos de agulha. E eles concluíram que agulhas menores, agulhas de 0,25 milímetros, 0,5 milímetros, foram suficientes para poder melhorar significativamente a textura da pele, reduzir a hipercromia e aumentar a firmeza da pele com menos efeitos colaterais, sem sangramento e sem inflamação. Outro estudo comparativo observou que agulhas de 0,5 milímetros levou a uma estimulação adequada de colágeno e sem efeitos adversos associados ao uso de agulhas mais profundas. Então, apesar de ter muitos adeptos ao microagulhamento mais profundo com sangramento, a literatura está cada vez mais apoiando a ideia de que o microagulhamento com agulhas menores, que evita sangramento e trauma ali excessivo, pode ser tão eficaz quanto, se não mais. Eu particularmente gosto de realizar o microagulhamento sem sangramento. Eu uso agulhas de 1,5 milímetros até 2 milímetros e não tem sangramento. Às vezes a de 2 milímetros em alguns locais do rosto tem ali um pouquinho de sangue, mas é muito controlado. Muitas pessoas gostam do sangramento para poder aproveitar os fatores de crescimento que tem no sangue. Mas tem uma técnica chamada de vampire facial ou vampirismo, que é a associação do microagulhamento com o PRP. Nesse caso, a pessoa faz a coleta do sangue da cliente, o sangue passa pela centrífuga, o plasma ele é coletado e após a realização do microagulhamento, a profissional aplica esse plasma na pele. E aí os microcanais que foram promovidos ali pelo microagulhamento vão facilitar a penetração do plasma nas camadas mais profundas da pele, o que vai potencializar os efeitos graças aos fatores de crescimento que tem nesse plasma. Essa é uma outra opção que eu acredito ser mais segura até, porque a gente não vai precisar fazer uma injúria profunda com o microagulhamento, evitando os riscos que esse procedimento mais agressivo possui, e a gente vai aproveitar os benefícios ali dos fatores de crescimento do sangue, da própria cliente, o que vai ser maravilhoso para a regeneração da pele. O sangramento no microagulhamento, ele não é necessariamente esperado e bom e nem é necessariamente proibido e ruim. Tudo vai depender da disfunção, do objetivo, da forma de aplicação, do local da aplicação, da profissional que está realizando o procedimento e por aí vai. Mas reforço, se o procedimento ele for mais superficial, não vai ocorrer sangramento, porque a epiderme ela é avascular, não tem vasos sanguíneos. Se ocorrer sangramento é porque a agulha ela chegou na derme. Então isso só deve acontecer e só é esperado em procedimentos mais profundos. Em todo caso, sangrar não é sinônimo de melhor resultado. Nós conseguimos ótimos resultados com uma ação mais superficial do microagulhamento, sem sangramento, e a gente acaba também tornando o procedimento mais seguro. Agora me diga aí, você já fez microagulhamento? Sangrou? Não sangrou? Me conte aí tudo que eu estou aqui querendo saber. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários também que eu respondo todas. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!